ler a seguinte ordem do dia. Item 1 da pauta, aprovação da ata da GO anterior. Item 2, informe da presidência. Item 3, fala dos conselheiros. Item 4, discussão e deliberação sobre a elaboração do plano diretor de Campinas. Item 5, discussão e deliberação sobre vagas remanescentes. Item 6, composição das comissões permanentes. Item 7, informe sobre o plano de manejo. Item 8, análise de protocolados. Então, com relação à ata da GO anterior, foi enviado aos conselheiros com antecedência. Alguém tem alguma consideração a fazer com relação à ata? Eu gostaria que fosse retirada duas linhas da minha fala, que no índice da página 3, a linha 5ª e 6ª. Peraí. Tem isso aí? Tem. Bom, então com as considerações da... É mesmo? A terceira página, 5ª e 6ª linha. É um texto que eu não falei, que consta na minha fala. Tem qual que interessa? Bom, mais alguma consideração? Vamos lá. Então, Achou, Cláudia? Achou? Achei. então, com as considerações da Ângela, os favoráveis à aprovação da ata se manifestem. Contrários? Abstenções? Aprovado. Bom, item 2 da pauta, informe da presidência. Bom, queria falar algumas questões. Acho que a primeira questão que eu queria dividir aqui com os conselheiros acho que é a nossa primeira AGO depois do resultado eleitoral. Não, depois do resultado eleitoral. Não, a questão foi dia 2. Foi Ah, o resultado eleitoral não, desculpa. Então, é a nossa primeira reunião depois da AGO. Eu acho assim, queria só dividir essa reflexão com vocês, que me chamou bastante atenção. Eu acho que assim, mais uma eleição que eu lamento isso, o quanto as pautas ambientais são relegadas a 10º plano pelo conjunto das eleições, na verdade. E aí não é uma crítica específica a nenhum candidato, porque na verdade você até vê alguns candidatos com maior ou menor medida comprometidos e discutindo as questões ambientais, mas me chama muita atenção o total descompromisso do eleitor e da sociedade como um todo com as pautas ambientais. Então a gente que é um conselho de preservação, né, de desenvolvimento com sustentabilidade, de uma área de proteção ambiental da mais alta importância, isso eu já percebia quando eu era presidente do CONDEMA, essa dificuldade e esse fosso, na verdade, que existe entre as pessoas que estão minimamente engajadas na discussão ambiental e a população em geral. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre reflito sobre isso, e acho que a gente, enquanto conselho, precisa refletir sobre isso, de que maneira a gente pode vencer esse debate na sociedade, né? Eu me lembro que alguns anos atrás a Fiesp, se eu não me engano, fez uma pesquisa dizendo que 70% da população brasileira dizia que tinha alguma preocupação ambiental. Só que dessas 70%, acho que só 2% admitia fazer alguma coisa pelas questões ambientais. Então eu acho que é um fosso com relação a isso. E enquanto a gente não tiver isso pautado na sociedade, a gente não vai ter uma força política que possa empurrar qualquer governo que seja para o caminho de uma política mais de sustentabilidade. Então é muito triste, queria lamentar isso, mais uma eleição. E, enfim, a gente segue aí, na minha opinião, remando contra a maré, mas enfim, acho que o caminho é esse. Outro informe que eu queria dar, chegou ao meu conhecimento uma coisa muito preocupante, na verdade, e a gente vai formalmente pedir esclarecimento, que há uma movimentação na Prefeitura de Campinas
de mudar a estrutura administrativa das unidades de conservação do município, e isso afeta diretamente a APA, e sequer, né, passou por este conselho qualquer discussão e pelo menos um chamamento ao diálogo com relação a, por exemplo, que a APA de Campinas sairia da gestão da Secretaria do Verde e irá para a Fundação José Pedro de Oliveira. Então, do dia para a noite, nós estamos na iminência de não mais fazer parte da estrutura da Secretaria do Verde e ir para uma fundação. Não sei quais são os motivos, quais são as motivações, né? Acho que entende, qualquer neófito aí de direito sabe que os atos administrativos precisam ser motivados. Eu espero que antes que isso se consume, que a gente pelo menos tenha acesso a essa discussão e possa, enquanto conselho deliberativo que ainda somos, poder participar dessa discussão que eu acho que impacta, não sei se positivamente ou negativamente, toda a gestão aqui da APA de Campinas. Né? Então, oi? Provavelmente não. Não passou. Né? Então não passou. Não. Então eu acho que isso é seríssimo. Eu acho que é seríssimo. Isso desculpa, mas eu podia levar isso quinta-feira para o Condema até. Legal. Tem algum ato, tem alguma coisa? Eu não tive acesso a nada. Eu simplesmente fiquei sabendo que isso está... não, tá, acho que depois eu vou abrir a fala. Então assim, eu vejo isso com muita preocupação. Acho que uma medida desse impacto, sem sequer uma discussão, um pedido de pauta para que se venha apresentar as reais motivações, de que maneira isso vai contribuir com a APA de Campinas, acho temerário. Então, é uma discussão, é uma proposta curiosa, que não é feita sob a luz do sol, então isso gera mais dúvidas, né, do que já iria gerar. Então, isso me deixa bem preocupado em relação a isso. Bom, mais um informe da presidência, que eu lembrei agora, é o seguinte, com relação à nossa posse. Eu não lembro se... até depois de acordar esse informe, né, nós discutimos o termo de posse, mas não tem uma data firmada ainda. Na verdade a gente não conseguiu tentar fazer isso estagiário, a diretora de férias já saiu, porque acabou o contrato dela e a gente sem ter alguém para fazer, ficou com menos tempo, a gente não conseguiu deixar pronto para essa. Não, mas uma data de posse? Então, aí eu queria até, na verdade, eu ia até perguntar por e-mail, deixa eu perguntar na hora. Tá. Se seria fazer um evento de posse lá no Paço, lá no, não sei se... como foi na gestão passada, no Salão Azul, né, o prefeito deveria dar posse para os conselheiros. Legal, era dúvida. Eu ia até, de repente, propor que você no dia 13, né, na última GEO, não sei se quer fazer na GEO ou na GE. Tá, depois a gente discute, mas não tem nada, a gente tá, mas acho que é importante que a gente seja empossado. E por fim, eu queria dar um informe para vocês com relação à nossa Secretaria Executiva. Na verdade, eu preciso entender melhor como é que a gente fica, mas a Janete nos comunicou que não se dispõe mais a vir nas reuniões do pleno, né? Eu queria, né, enfim, lamentar a Cláudia Esmeriz, que né, ela é servidora da Secretaria do Verde, é suplente aqui, deu uma mão hoje pra gente, abriu aqui, fez um café, garantiu toda essa organização do espaço. Eu queria, enfim, eu vou precisar marcar uma conversa com o Rogério para entender melhor como é que fica esse nosso assessoramento às nossas reuniões ordinárias. Eu acho que uma das coisas mais primordiais para o conselho, para os conselhos, são as nossas atas. Porque as nossas atas, o que a gente discute aqui, é o que vai para o Diário Oficial. Então, né, minimamente fica consignado para a cidade, né, as nossas discussões, enfim, acho que isso é importante. E a gente, né, na verdade, a Cláudia Meriz, hoje nós estamos gravando aqui, depois nós vamos ver como é que vai ser feito isso, como é que a gente vai se organizar. De fato, o nosso regimento garante que, define que quem fará as atas é a secretária-geral, né, a Secretaria-Geral do Conselho,
mas eu acho que a Secretaria Executiva, até por esse apoio ao Conselho, por essa remissão das atas, a publicação no Diário Oficial, etc., estava cumprindo um papel importante. Então eu lamento. Eu queria aqui deixar consignado, porque na verdade, na reunião passada eu tive um compromisso, cheguei bem atrasado aqui. Eu queria, na verdade, assim, reafirmar aqui publicamente, em que pese, eu acho que esse processo é natural, uma expectativa ou outra não cumprida, dos relevantes serviços prestados pela Janete a esse Conselho. E por que eu queria deixar consignado os relevantes serviços prestados. Eu acho que em que pese qualquer divergência que nós venhamos a ter uns com os outros, acho que o respeito, a polidez e a educação a gente não pode deixar de lado. Então, eu lamento o que aconteceu, o que vinha acontecendo de desrespeito à secretária executiva. Na ocasião que aconteceu algo muito chato aqui, eu não estava presidindo a reunião, por isso não me manifestei, mas enquanto eu presidi esse conselho, o respeito vai prevalecer aqui. Se a gente possamos discordar 100% do que quer que seja, mas o respeito, a educação, as pessoas não são funcionárias, elas são servidoras públicas, mas todas deverão ser tratadas com respeito. Eu lamento recorrentes desrespeitos com a secretária, e a presidência vai conversar com o secretário do Verde para ver como é que a gente equaciona isso e recompõe plenamente o nosso assessoramento da Secretaria Executiva. Eu não estive presente na reunião. O que aconteceu? Não, acho que não é o caso agora. Eu acho que não é o caso. Eu acho que poderes presentes, depois acho que a gente pode conjecturar aí com relação ao que aconteceu. Acho que as pessoas estavam presentes. Eu só queria aqui deixar consignado que a gente, nessa reunião de hoje, está um pouco desorganizado com relação à ata. Só não estamos mais por conta da disponibilidade da Cláudia em garantir toda a estrutura para a gente deixar consignado isso para os conselheiros. Bom, está aberta as inscrições para a fala dos conselheiros. Ângela. Bom, boa noite a todos. Ângela, desculpa, por conta da nossa pauta extensa, já vou começar a controlar o tempo, 3 minutos, tá bom? Vai lá. Eu gostaria de falar diversas coisas que aconteceram essa semana. Eu vou dar um parecer bem rápido e depois eu acho que me estendo na pauta da reunião propriamente dita. Primeiro, houve uma reunião do GTA no começo do mês. Estava a equipe da secretaria em peso, como sempre, todos os servidores. A equipe da Valme veio mais completa do que esperado, porque veio a Eliane, a Raquel e mais 4 pessoas, incluindo a advogada da Valme. E infelizmente eu estava sozinha, representando o COGEAP. Eu acho isso bastante sério. E eu gostaria de propor que a gente mudasse um pouco o esquema, porque o que ocorreu foi que, primeiro, o André da Embrapa se diz não autorizado a vir, porque o Rafael não tomou o procedimento adequado, de novo, toda aquela novela que a gente está acostumado. E o Rafael deveria ter comunicado, porque isso, porque aquilo, porque a secretária executiva, que no comunicado, ele não se entende como fazendo parte do GTA. A Márcia Rodrigues teve um problema sério, que nem hoje, ela está lá atrás das onças de novo, hoje ela está fazendo captura de onça, então ela é uma pessoa muito pouco disponível, e eu sozinha. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco o esquema dessa coisa dos representantes do GTA e ampliar para ter suplentes, porque se os titulares não puderem vir, porque hoje, quer dizer, a outra questão é a colocada hoje, esses últimos 3 dias por e-mail. Foi marcada uma outra reunião do GTA para amanhã. Simples assim. Eu, óbvio, que me manifestei dizendo que os conselheiros do CONJAPA não têm condições de se agendar de um dia para o outro. Não sei, o Eduardo, enfim, a gente está com um problema e que isso vai ter que se equacionar. E eu acho que uma boa sugestão é essa de ter mais gente envolvida no processo. Depois, na reunião, acho que no informe do plano de manejo, a gente fala da questão do Eduardo, porque
Logo depois a gente fez uma reunião da Câmara Técnica, e também poucos compareceram, estava eu, o Eduardo e a Cláudia. E o Eduardo se propôs também a fazer parte da GTA, o que eu acho uma boa ideia. Mas eu acho que isso a gente define no informe do plano de manejo. O outro ponto, e nessa reunião do GTA, isso que o Rafael colocou, bastante preocupante, o negócio da unidade de conservação que ser passada para a fundação, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que mais que preocupante é uma ação. Porque a advogada da Valme colocou isso na reunião do GTA, aliás, que foi a coisa mais importante, além da aprovação do PT, que é uma coisa que a gente tem que ter unanimidade e já partir para as oficinas participativas com isso definido dentro do CONJAP. Então, eu coloquei na reunião do GTA que essa discussão tinha que vir à tona junto com o Conselho, e não como a Sabrina falou, a gente ainda está discutindo, depois a gente informa. Não, a gente tem que, o Conselho, que é o único Conselho de Unidade formado em Campinas, ele tem que participar dessa discussão desde já. Então, essa questão é uma questão muito importante. A colocação da menina, da Carol, que é a advogada da Valme, foi perfeita, porque ela falou, se a gente não tiver uma gestão adequada, o plano de manejo pouco vai servir. Não adianta a gente fazer todo esse trabalho do plano de manejo, se a gente, no final, quando tiver as proposições, que é o que nos interessa, a gente não puder aplicar, porque não tem uma gestão adequada. Então, essa discussão tem que ser a primeira discussão, e não a última. Então, eu conclamo aqui, eu até conversei com a Cláudia bastante sobre isso, com o Eduardo, que isso seja uma questão discutida pelo Pleno. Eu acho que tem que trazer o Rogério, tem que trazer o Pedro da Fundação, tem que trazer todo mundo. Tem que ter um problema sobre isso. E a última questão é sobre o plano diretor, que eu estive na reunião do plano diretor, houve uma apresentação a semana passada. Eu fui a única pessoa representante da APA, eu me manifestei, foi muito bom de estar lá, porque o que ela me comunicou é preocupante e não preocupante. A primeira preocupação é que nada vai mudar até o plano de manejo, e isso é positivo para nós. Agora, por outro lado, fica um vácuo sobre a macrozona 1, que não vai existir mais macrozona 1. Então, eu acho que eu posso me estender isso também no informe do plano diretor, mas existe um movimento para que sejam adiadas. Essa oficina que foi marcada para a semana que vem, essas oficinas estão completamente fora do propósito, porque eles disponibilizaram o material no plano de manejo há menos de 15 dias. Então, a gente não tem material para leitura e para participação, e eles querem aprovar esse ano. É do plano diretor, né? Do plano diretor, tá. Certo. A Letéia. Sobre a transição da gestão para a Fundação da FG Oliveira, vou ter que concordar plenamente com vocês, porque eu nem sei o quanto isso é passível de negociação, né? Porque eu estou entendendo que é uma coisa mais política, essa questão de definição da gestão. Não tenho opinião informada tecnicamente, né, sobre qual que seria o melhor caminho, mas no mínimo seria de fato de bom tom, né? Pelo menos vim aqui trazer, e isso na verdade não é uma ideia nova, é uma ideia bem antiga. A gente fez algumas reuniões, na verdade eu sou contra. Passar a gestão. Aí eu fico nervosa com a câmera, eu fico mais desarticulada. Então eu filmo pra lá, pronto, não tem problema, eu filmo aí. Desculpa, gente. Eu sou tecnicamente contra passar a gestão das unidades de conservação para a Fundação José Pedro Oliveira. Assim, a princípio era uma questão mais passional, porque eu ia estar passando meu trabalho para os outros, depois eu tive que aceitar, porque eu entendi que não era uma decisão técnica, era uma coisa mais política, e até acho que por isso que nem passou pela cabeça fazer com o Japa, mas eu estava até conversando com o Rafael, não, vou falar com o projeto, realmente é absurdo, a gente tem que vir aqui, tem que apresentar para o conselho. E o meu modelo de gestão ideal, na verdade, seria que não só a Verde, mas não só a Secretaria do Verde, mas parcerias com as ONGs, com as municípios que atuam na APA, para fazer uma gestão compartilhada. Eles têm feito cursos e alguns casos de sucesso. Eu acho que esse seria a melhor forma de gestão. Mas não sei como você vai ser a transição, de repente seria até interessante talvez fazer uma câmara técnica do conselho para discutir isso.
Eu vou falar para o Rogério e para o Pedro virem aqui, para a gente fazer uma explanação sobre isso. Tem um protocolo, eu ia até trazer o protocolo para vocês sim, se vocês quiserem, depois eu faço. Eu acho que é importante passar o número desse protocolo para a gente pelo menos ter uma noção do que está sendo conversado, porque a gente não sabe nada. E do GTA, concordo plenamente, é muito chato você ficar sozinha, entendo que, né, conselheiro é um trabalho voluntário e é muito chato porque a gente só tem só um pódio, porque é difícil. Concordo plenamente, estava até pensando nisso, se não dava para a gente fazer umas suplências para substituir o André. E a agenda também ficou muito em cima e, na verdade, até pensei se de caso a gente fazer o da gente adiar, porque quem que vai nessa reunião? Não, então, não tem ninguém. Eu acho uma ótima ideia já. Eu achei que é melhor ser mais demorado a responder por e-mail, mas só se conversar aqui antes, porque, por exemplo, a Sandra ia ser muito bom, mas eu acho que, como é de planejamento participativo, não se restringir ao GTA, mas se restringir aos atores com contribuição, né? Estou entendendo que a Sandra talvez tenha bastante experiência nessa área de participação social, talvez ela possa contribuir. Não, eu acho assim, a reunião do GTA, em tese, é para eles trazerem coisas para depois a gente compartilhar com o pleno, não é isso? Sim. Então eles têm que trazer. Depois a gente pode discutir. Que horas que é essa reunião? Que horas que é a reunião? 12h30. Sandra. Sobre o que a Angela falou sobre o GTA, eu já me coloquei à disposição, inclusive mandei um e-mail para a Andréia para me avisar que eu gostaria de participar. Né? Então eu já me coloquei à disposição, mas até agora eu não recebi nenhum e-mail, nenhum convite, nenhuma informe das reuniões. Eu queria colocar isso. GTA ou Câmara Técnica? Não, GTA. Eu me coloquei. GTA não, GTA não pode. Não, o GTA é uma coisa, a representação da Câmara Técnica, do Conselho, é uma coisa. Sim, mas então eu estava inscrita na Câmara Técnica. Mas você veio às reuniões da Câmara Técnica? Não, então eu estava inscrita, mas ninguém nunca me convidou. A semana passada, assim, porque a eleição da Câmara Técnica foi a semana passada. A geral passada. Não passei. Então agora eu acho que ele vai abrir de novo para as pessoas. Isso, eu vou falar. Tá Isso. E aí eu queria colocar, só, Rafael, que é o seguinte, a Valme, ela fez uma entrevista, eu não sei com quantos conselheiros, e eu fiz essa entrevista com a Valme, né? E aí eu percebi que, assim, através do questionário que eles fizeram, que existe no COGEAPA que a gente precisa ampliar um pouco mais e repensar o COGEAPA na cidade, entendeu? Porque tem muitas das perguntas que eles fizeram, eu falei, não existe isso, não existe aquilo, não existe outros, né, mecanismos, a gente não está ligado a outros órgãos de meio ambiente. Então, assim, eu vou até pedir para ela, ver se ela possível, ela me passar esse questionário, para levantar alguns dados para a gente poder discutir, né, a atuação realmente do COGEAPA, porque eu acho que precisa ser mais presente na sociedade, né? Então, só uma observação que eu queria só fazer sobre... Quem que te entrevistou? Foi a Mary e o João. O João? Isso, o João. É isso? Isso. Você sabe que segmento que foi? Tá. Foi no geral. Eduardo, agora. Tem vários segmentos. Eu tenho uma pergunta em relação ao que você acabou de falar. Eu fiquei com a impressão que o objetivo não é somente mudar a gestão, mas mudar o papel do conselho também. Sim, exatamente. Não. É uma pergunta, não estou fazendo uma afirmação. Em que sentido? Deixa eu tentar entender. Não sei. Não, o conselho continua sendo deliberativo fiscal estabelecido por lei. A princípio é só porque a ideia é que eles têm uma fundação com bastante mais funcionários do que na Secretaria Verde. Maior dedicação. Que tem lá 5 biólogos, ambiental, mas toda a estrutura administrativa e financeira e jurídica e que seria um desperdício usar para uma unidade só que poderia ser estendido para mais unidades. Daí eu começo a pensar de outra forma, porque a gente também tem uma estrutura enorme, sempre que eu preciso, tudo bem, estou só eu para olhar por 6 unidades, mas qualquer tipo de dificuldade pontual tem uma diversidade de profissionais de formações diferentes imensa, que é muito positivo. Então, por isso que eu vou dizer, eu acho que gestão compartilhada com o conselho, com parceria com o conselho, que é melhor do que passar para o conselho. Legal.
respondido. Eu sugeriria, como a gente falou na reunião da Câmara Técnica, a gente fazer algum instrumento oficial pedindo, solicitando esse esclarecimento, dividir conosco. Qual a função do... Talvez seja uma ótima ideia, talvez eles tenham lá motivos ótimos, a gente só quer saber. Não, isso eu vou oficiar. E por fim, eu não sei se a gente conversa disso agora, na hora do plano de manejo, para saber como é que funciona a agenda do GTA, das reuniões. A gente A gente discute na pauta. É isso? É isso. Cláudia. Só um informe. Agora sim. Demora um pouco. Não deixei ligado, então não tem como. Angela, você pode ter a luz? A gente solicitou, eu não sei se os conselheiros ficaram sabendo de um condomínio que foi embargado próximo ao Morada das Nascentes, perto do Bar da Cachoeira. Subindo aqui no finalzinho da trilha, né, a gente tem uma avenida Lídia Vidal, e passando o Morada das Nascentes, que já é loteamento fechado, regularizado, do lado oposto, o Morada das Nascentes é esse aqui, ó, esse grande, que tem poucas residências ainda. E aqui tem esse condomínio sem denominação, que foi um delegado de polícia que fez a denúncia, e a gente queria uma informação que a gente ficou sabendo pelo Correio Popular, né? Teve uma reportagem. E aí, os informes que a gente recebeu foram esses. Pula a forma. As obras estavam acontecendo em gleba limítrofe ao Bar da Cachoeira. Em vistoria conjunta da Secretaria do Verde e da Secretaria de Urbanismo, ocorreu o seguinte, isso depois da denúncia desse delegado, que essa obra vem enrolando já faz mais de ano. Embargo do parcelamento do solo, aplicação de penalidade por conta do parcelamento, aplicação de penalidade por realização de movimento de terra sem as devidas autorizações. O processo está em fase recursal, as multas são em torno de R$150 mil, além de multa terá um TAC. O loteamento permanece embargado e tem muita máquina subindo para lá e fazendo movimentos, tá? E o proprietário recorreu à Secretaria de Urbanismo pedindo desembargo e foi negado. E apesar do embargo, eles continuam trabalhando. Eles continuam trabalhando, continuam subindo o caminhão, continuam construindo casa, a coisa está uma tristeza isso aqui. Como que chama esse lugar lá? Não. E aí tem outro, que é pior ainda, que é do mesmo proprietário, mas aqui, Vila da Natureza, que é uma coisa triste isso daqui. Isso aqui parece uma favela, céu aberto. É Sambu, o sobrenome dele. Então são dois casos seríssimos aqui que a gente tem na nossa região aqui do Jardim Egídio, que é a área rural, está tendo parcelamento, a vista grossa e, infelizmente, tem, as duas tem. Então tem um perto da A gente vai estar cachoeira, levantando, tem um perto do Bar da Cachoeira e tem aquele outro. As duas têm o quê que eu não ouvi? O que as duas têm? Na Palácio do Caboclo, passa o Girassol. O que ela falou que as duas têm? E aqui chega nesse negócio. Mas é regular, o mesmo proprietário? E é tudo está vendendo, a escritura de gaveta, é uma tristeza. Isso aqui, então, olha como é que tá. A senhorinha que mora no Bar da Cachoeira, ela liga, ela chora, ela fala assim, gente, estão destruindo tudo. O que você falou que as duas têm? Que eu não deu. As duas estão embargadas? Os dois Esse está embargado, esse não, esse aqui já está, esse aqui já está estruturado, um monte de gente morando. É que aquele ficou escondidinho, né? É isso. Cláudia, não ficou claro se as duas áreas são do mesmo proprietário. São. Então, já foi levantado que são. As Agora, duas essa daqui, as duas estão embargadas ou só não, uma? essa daqui eu acho que nem tem processo. Foi feita uma denúncia pelo Congeapa, mas nós vamos levantar em que pé que dá, para onde for. Parece que foi para a Secretaria de Habitação, para
para regularização, então a gente vai ter que... Por que regularização? Está pronto? Depois está pronta na classe de regularização. Ela está pronta essa daqui? Podemos? Explicando até que está embargado, que ele está descumprindo o embargo. Agora, mas assim, essa tem informações mais tinha que entender por que... Mas a outra está pronta? Não está multando, autuando, né? Essa sim, Multou, tem que explicar tem depois. todo o processo. Essa tem. Mas ele está desconsiderando. Ah, entendi. Ele Multou. Essa daqui, depois de assim, já houve denúncias, depois que o delegado fez a denúncia, aí houve toda a movimentação, né? Multa de 150 mil mais um TAC. É. Mas que até agora é só virtual. Acho que é oficiar a polícia. Ô, Cláudia. Oficiar a polícia por um crime Cláudia, ambiental e o Ministério a Vila da Natureza está pronta? Lá foi vendendo picadinho e as pessoas construíram de qualquer jeito, sem infraestrutura, sem... Mas já tem gente morando. Muita gente. Já tem. Então isso daqui assim, é uma porta aberta para pipocar toda a região. Isso aqui é complicado. Certo, então, né, acho que encaminhar. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Acho que a gente encaminha acho que a nossa tarefa é encaminhar cópia desse processo, dessa multa, né, e do não cumprimento dessa informação para a polícia e para o Ministério Público. Isso. Uma coisa que passou pela cabeça. Já a Secretaria do Governo, tem um jeito de colocar uma placa lá avisando que aquela propriedade está com problema, que não pode ser loteada, que está assim, para que a pessoa que está indo comprar já encontre isso lá na frente e fica opa. O que eu já vi às vezes a pessoa é enganada. O que eu já vi algumas obras serem feitas quando a prefeitura embarga, ela coloca perto onde eu moro em Barão Geraldo, a prefeitura colocou. Esta obra foi embargada, nananana. Uma placa bem feita até assim, então. Agora, eu acho que vamos pedir para que a prefeitura precisa fazer. Aí são duas pressões, né? Tem a pressão nossa da parte ambiental e vai ter a pressão das pessoas que compraram, que vão... Mas, Fernando, quem compra esse tipo de propriedade, ele já está... Não, às vezes não. Vai ficar assinando a documentação, vai utilizado. Às vezes não, nós estamos esperando, a escritura vai sair. A escritura vai sair, Às vezes as pessoas são enganadas. As pessoas... Eu acho que a gente pode, dentro disso, oficiar a prefeitura também para que se coloque as placas de sinalização. Eu só quero falar uma coisa, Cláudia, eu acho que tem que entrar os dois loteamentos, viu? Já que vai fazer, eu acho que tem que citar o outro, porque o outro já está constituído, mas também é irregular. O Ciro retirou a fala, mais alguém? Senão a gente avança. Bom, discussão e deliberação sobre a elaboração do plano de diretor de Campinas. Bom, gente, essa pauta eu coloquei acho que diante dos informes que eu recebi, e a Ângela reforçou agora com relação à apresentação do plano diretor, eu acho que é importante que, na verdade, a ideia dessa pauta é o seguinte, que o Conselho se posicione formalmente com relação a esse processo do plano diretor. Eu tenho algumas considerações a fazer, e tem até uma proposta, que depois a gente pode discutir, mas a ideia é que a gente apresente uma moção, né, delibere aqui o posicionamento do Conselho e a gente possa mandar para a Prefeitura e eventualmente mandar para outros órgãos necessários. Então vou para uma forma mais detalhada e a gente abre as pautas. Vamos lá. Bom, a reunião do dia 19 no Salão Vermelho foi bem completa, foi bem representada, tinha gente de todas as regiões de Campinas. E quem fez a apresentação foi o planejamento, o público estava na mesa, foi uma reunião do Mundo Cidades, na verdade, convidando todos os conselhos, o CMDU, o CONDEMA e o MAGEAP. Após a apresentação, eles abriram a fala para os conselheiros desses três conselhos, do CONDEMA e o que ocorreu foi uma unanimidade em todas as falas, eu acho que umas 50 pessoas se manifestaram,
que não poderia ser encaminhado para votação esse ano o plano diretor, já que o material inicial, que são as premissas e as propostas do plano diretor, tinha sido colocado no site naquele dia. Então nós fomos para a reunião sem saber o que a prefeitura já tinha preparado. O que teve antes disso? Teve a disponibilização do material da luz, que foi feito pela FUPAM, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e isso está disponibilizado numa cartilha, e a equipe da prefeitura se abastece na fonte da luz para fazer a proposta do que seria o plano diretor. A apresentação da Érica tinha um monte de coisa bacana, foi tudo interessante, tudo, mas foi completamente superficial, que ficou claro. Primeiro, eu não saberia nem repetir para vocês aqui, eu precisaria estudar de novo tudo, porque foi muito rápido. Eu sei que eles acabam com as macrozonas, que eles criam corredores ambientais, que eles mantiveram toda a zona rural sem mexer em limite nenhum, inclusive na nossa área, em todas as áreas de Campinas. Eles acreditam que o município tem que ter cinturão verde, quer dizer, foi um monte de coisa que até eu me surpreendi com as proposições. Mas a unanimidade é que tem que ter um tempo maior de participação social para validar o plano diretor, porque muita gente tem o que falar, tem o que se manifestar, e foi feito, depois o diagnóstico foi feito a partir de uma reunião em cada região do município de Campinas. Então, estava todo mundo indignado com isso. E o que eles propuseram, daí todo mundo pedindo cronograma, e o cronograma que o PUPO deu foi isso, que vai mandar para a Câmara até 8 de dezembro, e que na semana que vem vão ter 4 dias de apresentação, que é bem na semana do feriado, que vai estar bem esvaziada a cidade, e quando eles querem fazer. O que aconteceu depois disso? Uma reunião com as representações de vários em Barão Geraldo, principalmente Barão Geraldo, porque o pessoal está mais organizado. E o que foi encaminhado? Que hoje já foi protocolado o pedido para que haja o adiamento do plano diretor para 2017, para que haja as discussões de forma mais participativa, né, e não do jeito que eles estão fazendo. E a outra coisa, que eu não sei se chegou ao Rafael, mas que o Carlos Alexandre queria que os 3 presidentes de conselho fizessem um encaminhamento. Chegou a você essa informação? Não. O Carlos Alexandre, que estava presente lá na reunião, quis, além da representação do fórum, que fomos nós, as entidades todas que estavam presentes lá, que os 3 presidentes de conselho também encaminhassem um pedido dessa delação de prazo. Então, a reunião que vai acontecer no dia 30, as reuniões que o planejamento está preparando para 31 agora, elas estão sendo totalmente repudiadas por todas as entidades que participaram, pela pressa que está sendo feita e pela maneira como eles estão tratando a população com relação ao plano diretor. Especificamente sobre a APA, eu acho assim, bacana que eu perguntei, eu falei, eu me coloquei, inclusive, da ação civil que o Ministério Público moveu contra a Prefeitura. Eles admitiram que isso de fato está acontecendo, que estão a par disso, e que nada vai acontecer no zoneamento da APA até que saia o plano de manejo. Inclusive, em relação aos prazos, eles falaram que nada impede que, após a aprovação do plano diretor, que seja incorporada o plano de manejo como proposição de zoneamento ambiental dessa área. Eu acho isso bacana, por um lado, outro super preocupante, porque o que ocorre? O plano diretor tem uma proposta técnica que é encaminhada pela CEPLAN e, sei lá, pela Prefeitura. Quando chega na Câmara, quem aprova são os vereadores, e daí que vem as emendas. E é lá que eles modificam tudo. Então, essa coisa de deixar vazio, no vácuo, a gente aqui, são portas abertas para as emendas da Mackenzie, da não sei o quê, de expansão urbana, de sei lá o que mais, que se pretende fazer aqui na APA, e tem muita gente com força econômica e política para fazer isso.
Então, eu acho que a gente tem que participar mais. A semana que vem eu não vou estar aí nessas 4 reuniões que vão ter do plano diretor. Eu acho que alguém daqui do Congeapa tem que representar a gente lá, porque tem muita dúvida, tem muita questão a ser colocada. E é isso aí. Tá. A Tereza. A Tereza estava lá. Eu fico escondida, é disso que eu vou falar. A gente precisa lembrar, e eu tenho falado em todas as reuniões, quando fala, o prefeito vai mandar esse ano. O prefeito não vai mandar esse ano se o CMDU concordar em não mandar. Porque precisa do parecer do CMDU. Isso ninguém fala, parece que as pessoas não querem nem ouvir falar e falam para mim que não é assim. Como não é assim? Artigo 174, ele é advogado, 174 da lei orgânica. Não pode ir para a Câmara sem o parecer do CMDU. Então, assim, está na mão do CMDU, ele pode pedir audiência, ele pode convocar explicação. Mas o CMDU tem interesse. Então, não, aí que tá. Aí que nós vamos ver quem é cada um. Por isso que queriam que as Aí nós vamos ver quem é cada um. Porque isso eu vou insistir, como eu já estou insistindo em todas as reuniões. Aí nós vamos ver. Posso acabar de falar? Tá. Vamos acabar de falar? Então a gente discute, eu sou representante do CMDU. Eu também sou. Posso falar sobre isso. Então depois você fala. Eu estou depois você fala. Então é um ponto que eu vou ficar insistindo até me provar que não é isso. Até alguém conseguir provar que não é isso, porque a lei diz que é. Inclusive, Campinas não tem os pareceres de 96 e de 91. Eu já pedi, e nem a Câmara de 91, a desculpa é que, como aquele ano foi o ano que fizeram o CMDU, não tem. O que eu acho um absurdo, mas essa é a explicação. E 96, ninguém tem. Nem Câmara, nem Prefeitura, nem nada. Eu tenho isso por escrito para quem quiser, que eu já pedi. A pena é que já... Como é que chama quando já passou o tempo, Rafael? Prescreveu. Porque senão a gente podia até melar o plano de 96, entendeu? Que eu acho que seria bom. Porque já que não foi. Foi ilegal, porque não tem o parecer. 2006, meu 96. 2006 tem. E eu já achei no Diário Oficial também que não tinham me mandado. Eu já achei, tá tudo lá. Então tem ato administrativo. Também se não tivesse, podia melar. As filmagens dessas reuniões, dessa reunião do Concidade, chama Concidade / Plano Diretor, foi dia 19? 19 do 10 do 16, para quem quiser, acho que são 12 Foi excelente. Está no YouTube, se alguém não conseguir achar, pode me perguntar. Essa semana passada, né? Foi dia 19, né? E agora? Concidade / Plano Diretor, 19 do 10. E agora essa apresentação está disponível na página da CEPLAN. Está lá no link, tem o link também no vídeo, está lá. O Congeapa, também a gente está pelo convênio no Congeapa, ele apoiou essa delação do prazo. Foi levada um... Dilação. Eu acho que eu estou na moda com a dilação. Quem que você vai relatar? Alguém estava com o documento que o deputado fez, que é um abaixo-assinado. Já protocolou. Não, é um outro, é um abaixo-assinado que está rodando aí na internet, ele levou e o Congeapa apoiou mudar o prazo. E também que a gente vai estar filmando as 4 reuniões, então depois precisa ver o nome. O Congeapa não, com defato. Que é o que o contrato é que agora o Rafael, o Carlos Alexandre do CMDU, como que chama? Presidente. Fábio Bergoso. Passa um documento em conjunto fazendo o mesmo. Não, esse do Condepac é um que alguém levou, é um abaixo-assinado que está na internet. É isso, Tereza? Então é isso. E as reuniões eu vou filmar, depois só precisa ver o nome. Tá bom, é o João. Eu faço parte de diversos conselhos. Eu estava também na reunião. Eu participei naquelas reuniões que teve preparatórias, porque todo mundo fala, não teve participação popular, só que está todo mundo elogiando todo o diagnóstico que foi feito. Então, teve participação popular, se não foi dentro do que precisava, mais ampla, mais abrangente, houveram as convocações, teve reunião que teve muito pouca gente. Teve reuniões que tiveram muitas pessoas. Aqui em Souzas, por exemplo, na reunião em Souzas teve quase 500 pessoas.
300 e lá vai pedrar. Então, da tiveram... luz ou do diagnóstico? Não. Da luz, né? Da lei de uso e ocupação do solo e de propostas para o plano diretor. Já estavam discutindo propostas para o plano diretor. Foram diferentes as duas reuniões, João. Teve a reunião da luz, teve a reunião do plano diretor. Vamos lá. Angela, deixa só as reuniões foram feitas pelos secretários de planejamento, com base na discussão da lei de uso e ocupação do solo e proposições para o plano diretor. As reuniões foram chamadas. Então, tiveram 2 reuniões nos bairros, em cada administração regional. Eu participei de 2 reuniões aqui de Souza, participei de 2 reuniões no Barão Geral, participei de 2 reuniões no Taquaral, tá? Na igreja lá de São Pedro. Você acha então que está bem representado? Não, eu não digo que está bem representado, eu estou dizendo que está havendo. Então, a pessoa dizer que está completamente por fora, está completamente ignorante, que as coisas não estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. Tá? Houveram as convocações. Eu faço parte, além aqui de ser suplente no CONGEAPA, eu sou conselheiro titular no CONDEPAC, sou conselheiro titular no CMDU. Tá? Eu sou, inclusive, representante do CMDU da Universidade, da PUC. O CMDU não é presidido pelo secretário de Planejamento, é presidido pelo arquiteto Fábio Bernils, que é representante da área da Associação Regional de Escritórios de Arquitetura, que eu fui presidente por 2 gestões também. Tá? E já foi presidido por diversas pessoas, nunca foi presidido pelo secretário. Como aconteceu já neste conselho, que já foi presidido pelo secretário de Planejamento e coisa que a gente era contra e conseguimos mudar. Nós, como representantes do CMDU, nós temos plena consciência que não vai dar tempo. Né? Inclusive esse protocolo pedindo adiamento foi protocolado no dia 16 de setembro. Né? A preocupação que havia do poder público, da gestão aí, era que houvesse uma reviravolta muito grande, talvez na Câmara, e que eles perdessem a condição de maioria e que eles não conseguissem votar. Por isso que estavam com aquela pressa toda. Coisas que o CMDU, inclusive, discutiu foi que toda a documentação que estava no site da Secretaria de Planejamento a respeito do plano diretor e da luz tinha sido tirada do site da Prefeitura, que foi retirada, inclusive, por questões políticas, de não parecer que era propaganda política para o prefeito que estava se recandidatando. E também a discussão ficou em aberto, não houve discussão perante a campanha política para não ser feito discussões políticas durante a campanha. Isso foi uma decisão política deles lá, em parte eu concordo, em parte eu discordo, mas eu acho que isso não impede o caminhamento democrático da questão da discussão. Tem uma pressa? Tem uma pressa. O plano diretor tem que ser revisto a cada 10 anos. O plano diretor de 2006, que na minha opinião não existe, na minha opinião nunca entrou em vigor, porque as macrozonas nunca foram votadas, só foi votada a macrozona 5, a 8 e a 9, se eu não me engano. Sim. Quer dizer, a macrozona 4 não foi, a 1 não foi, a Barão Geraldo não foi, nada foi votado, nada teve proposta, inclusive. E a própria proposta da macrozona 5 foi completamente alucinada, absurda, que propõe lá na macrozona 5 loteamento com nota de 1.000 metros, padrão zona 4, é um absurdo. Parque Taquaral lá na macrozona 5 é um absurdo. Né? Então, na minha opinião, não existe o plano diretor de 2006. É um plano diretor só de gaveta, que foi assinado para o governo municipal não perder na época as verbas federais. Porque quem não tiver um plano diretor aprovado, não tem um monte de recursos federais. Os recursos ficam todos congelados até ter um plano votado. Por isso, da pressa de votar em 2016. Então, quanto mais tempo atrasar em 2017, mais meses não vai ter direito a determinadas verbas federais. Esse é o problema. Então. Agora, o CMDU sabe muito bem que sem o CMDU votar, der o parecer, a Câmara não vai poder encaminhar. E nós já sabemos dessa questão, nós falamos para o secretário de Planejamento que nós não nos negávamos a ter que dar um parecer em 30 dias para dar tempo de chegar na Câmara. Inclusive, nós já fizemos durante o mês
de setembro e agora em outubro, 2 reuniões, fizemos 3 reuniões, uma ordinária e 2 reuniões com a Secretaria de Planejamento para discutir os mecanismos e as propostas do plano diretor, inclusive a questão da outorga onerosa e a questão das parcerias público-privadas e outras questões. Tá? Nós estamos tentando detalhar. Inclusive, várias propostas que nós fizemos nessas reuniões e em outras que nós já tivemos já estão sendo incorporadas ao andamento. Agora, eu acho que a gente está fazendo um forféu, desculpa, Angela, tem que adiar, tem que adiar. Não existe lei. Não existe só para redigir a lei, porque tem propostas. Tem que haver uma redação. Essa redação vai ter que ir para o jurídico, para ver as questões constitucionais, para depois ser analisada para poder ir para a Câmara. Só para redigir essa lei, para mim, vão meses. Agora, é importante haverem as discussões antes de haver uma lei redigida. Que é isso que nós estamos cobrando. E que é isso que nós estamos trabalhando. Cada reunião que é chamada, a gente vai e participa. Tá? Então eu acho... E a reunião foi aberta para todos os conselhos. Haviam representantes aqui do CONGEAP, haviam representantes do CONGEAP, eu e você, né, João? E a Tereza também. Tereza. Ah, Tereza. Hã? Eu também, eu sou suplente, eu também. Tá? Do CONEPAC, que são representantes. Vocês tá? participam do Conselho de Transportes, do Conselho de Habitação. Não, estava super representado. Super representado. Então tinha representantes. O Rafael, é isso. Do CONDEM. Então, eu acho que se não está dentro das expectativas, da grande necessidade da população, eu sinceramente, eu participo há 30 anos, por exemplo, do CONDEPAC, eu sou representante desde 92, já estou a ponto de ser tombado qualquer hora. Nunca eu vi nenhum plano diretor ter um diagnóstico como esse que foi feito e está tendo as discussões como este está sendo feito. Tá? Então, se não está dentro da expectativa, na minha opinião, está além do que já foi feito anteriormente. Eu acho que nós temos que avançar mais. Então, cabe à sociedade que está mais organizada hoje em dia avançar mais. Mas que as proposituras estão sendo muito boas, na minha opinião. Está tendo muita coisa muito interessante. Tá? E nós estamos discutindo a cidade que a gente quer. Agora eu vou começar a controlar o tempo, acho que os esclarecimentos do João podem